isso pode acontecer? O que acontece no nosso corpo em relação aos nervos? Onde a gente tem? Onde pode dar? Perfeito. A gente trouxe esse modelo aqui que dá para ilustrar. O que acontece, né? A gente tem o cérebro que comanda tudo, não tem jeito. Mas como é que o cérebro sabe o que está acontecendo no nosso corpo, né? Porque ele recebe informação. Então, por exemplo, seu público da terceira idade, às vezes você está mais velho, você levanta, às vezes fica tonto. É o quê? Seu cérebro recebeu informação do ouvido que alguma coisa não está legal. Pode ser pelo envelhecimento do ouvido, né? Nos nervos periféricos, a mesma coisa. Às vezes, o nosso nervo, pela propriedade, a neuropatia periférica é muito comum no público que te assiste, que eu sei que tem muito público da terceira idade, ou quem tem diabetes, então o cérebro começa a receber informação que alguma coisa não está legal. E aí ele interpreta aquilo como, às vezes, o formigamento, a queimação. Tem paciente que fala na neuropatia periférica, é como se eu estivesse com a meia queimando. 24 horas. Sente arder, deve ficar quente também. O formigamento, né? Quando a gente sente que vai no vaso sanitário, né? A gente que é mais jovem, já incomoda, imagina aquilo passando o dia inteiro. Então, basicamente é isso. Essa informação vem do nervo, chega, passa aqui pela medula, né? Recebe aqui do nervo, passa pela medula, chega no cérebro. O cérebro interpreta aquilo, a gente tem a consciência de alguma coisa não está legal e manda essa informação de volta. Doutor, a gente tem aqui uma foto que o doutor até mandou. Coloca pra gente, pra gente conseguir mostrar o sistema. Isso, doutor, ali atrás. O senhor consegue ver? Se quiser, consigo pode até ir sim. lá. Então, o que acontece? Né? Eu gosto muito dessa ilustração porque o que é estranho para as pessoas, né? Que não entendem da anatomia naturalmente, né? O trabalho delas. Ela fala assim, Júlio, como é que o problema nas costas pode doer no pé? Como é que tipo de problema? Então, aquilo basicamente é o quê? Para você entender cada partezinha, aquela verde, por exemplo, chega no pé, mas vem da medula. Então, às vezes, o paciente classicamente fala assim, eu tenho uma dor que desce das costas, passa pela nádega e vai até o pé. Isso é o clássico da ciática. Então, a hérnia de disco pode comprimir e dá também. Como é que a gente diferencia da diabetes, a neuropatia periférica, de outros tipos, né? Porque, na maioria das vezes, na neuropatia periférica, como é uma causa metabólica, como você disse também da vitamina, é no corpo inteiro, então, às vezes, é bilateral. Quando, às vezes, o hernia de disco, o paciente fala, é na minha perna direita. Sim. Então, ela desce pelo glúteo, passa pela coxa e chega lá, muitas vezes, na sola do pé. Aí o médico interpreta aquela informação que você está dando e imagina onde pode estar o possível problema e aí pede a ressonância da coluna, imaginando que é da coluna, ou uma eletroneuromiografia, porque acha que é em todo o nervo, então você faz aquele exame do choquinho que é bem chato de fazer, mas ajuda a gente a ter essa informação. Que interessante, doutor. E dá, então, por exemplo, se tiver, você vai ter nas duas pernas. Na maioria das vezes, o paciente sente muito no pé. A neuropatia periférica, com a lógica dela. Quando o nervo vai afinando, que é onde chega nas extremidades, na mão e no pé, ali que está o problema. Tanto que o diabético, porque eu até falo com o paciente fala assim, eu estou com dor. Eu falo, é um bom sinal. Que o quê? Que o nervo está bom. O mais grave pra gente não é quando você está com dor, é não sentir. Não sentir nada. Porque é o que a gente fala do pé diabético, né? Que às vezes pode mesmo. cortar e a pessoa não sente. É terrível. Às vezes está na praia, naquele solzão quente, ele não sente nada sem sandália, queima o pé. Quando chega em casa, está todo queimado. Eu sei que seu público também, às vezes, tem a mania de botar, e não é ruim, não, uma água quente, mas se você é diabético, tem que ter muito cuidado. Tem que medir a temperatura antes, porque às vezes bota o pé e queima o pé e não percebe. Verdade. Então, tem que ter todo esse cuidado, mas assim, pense, se você está sentindo dor é porque o nervo está funcionando. E aí é o momento realmente de você procurar ajuda para o médico tentar ver como vai. Número 1, claro que sentir dor não é legal, então às vezes vai ter que tratar essa dor, mas também tratar o que é que está causando aquilo. Esse é o fator mais importante.